Pessoal, para a gente finalizar então essa primeira parte da equação do segundo grau, eu vou resolver alguns exercícios aqui. Então, na página 62, é o praticando aprendizagem. A partir dessas resoluções, vocês conseguem adiantar os outros exercícios que eu gostaria que vocês fizessem. Ok? Para a gente encerrar este assunto. Então, vamos fazer aqui alguns de uma maneira que você tenha uma visão geral do que vai aparecer para frente aí. O primeiro exercício caiu na UTFPR e diz assim: o valor da maior das raízes da equação. Então presta atenção. O valor da maior das raízes da equação. Aí deu essa equação. Essa equação é de qual grau, pessoal? Como o maior expoente é 2, ela é do segundo grau. Ele quer saber qual que é o valor da maior raiz, né? Normalmente a equação do segundo grau, ela tem quantas raízes, quantos valores, que a gente chama de raízes? São 2. A hora que você encontrar os dois, ele quer saber só qual que é o maior. Como ela é uma equação completa, daqui a gente tira que o termo A vale 2, o termo B vale 3 e o termo C vale 1, nós vamos usar a equação, a fórmula de Bhaskara para resolver. Para resolver a fórmula de Bhaskara, para resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, primeiro devemos achar o delta. Qual que era a formulazinha do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quanto que vale o nosso B? 3. Quanto que vale o nosso A? 2. Quanto que vale o nosso C? 1. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 2, 8 vezes 1, 8. Então, 9 menos 8, 1. Como o delta foi maior que 0, gente, provavelmente vão ter duas raízes diferentes. Ok? Agora vamos usar a outra fórmula para já descobrir o x, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essas duas fórmulas têm que estar afiadinhas, hein? Não pode esquecer. Quanto que é o nosso b? Nosso b é 3, então fica menos 3. Quanto que deu o nosso delta? 1 sobre 2 vezes a. O a agora vale 2, hein? A gente costuma ver que a maioria das equações o a vale 1, nessa o a vale 2. Então 2 vezes 2. Daqui nós vamos tirar as duas raízes, o x' e o x duas linhas. O x' nós vamos usar o mais aqui, ó. Então fica menos 3. Quanto que é a raiz de 1, galera? 1. 2 vezes 2, 4. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 dividido por 4, se você simplificar, vai dar o quê? Menos meio. Essa já é uma das raízes, uma das respostas. Agora, utilizando menos. Menos 3, menos 1 sobre 4. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Dividido por 4 dá menos 1. Ele quer a maior. Quem que é maior, gente? O menos meio ou menos 1? Lembra lá do plano cartesiano? Nós tínhamos o eixo x, o eixo y, aqui era a origem, do lado de cá eram os valores positivos, e do lado esquerdo os valores negativos, não é? O meio positivo é aqui, ó, meio. Agora o meio negativo é aqui, ó. Quem que é maior, o menos meio ou 1 menos 1? Lógico que é o menos meio, né, gente? Então o maior aqui é o menos meio. Essa é a resposta. Então, letra D. Tudo bem? Fica muito atento, hein? Bom, o próximo que nós vamos resolver, o 2. O 2, ele é um probleminha que você tem que montar a equação.
Tem muito disso nesses Enem da vida aí, viu, gente? Já fica atento quando vocês estiverem já fazendo o Enem, já vão estar vacinados. Aqui nesse número 2 da página 62, praticando o aprendizado, ele diz o seguinte: um quintal tem a forma de um retângulo. Todo mundo sabe, né? A forma que é um retângulo. É um quadrilátero, né? Os lados são paralelos, lados opostos paralelos, só que os lados são diferentes. Se os lados fossem iguais, esse retângulo passava a ser um retângulo especial, chamado de quadrado. Aí ele fala assim: a forma de um retângulo, o quintal tem a forma de um retângulo. A medida de um dos seus lados é o triplo da medida do outro. Se eu chamar um lado de x, o outro é o triplo. O que é o triplo de x, pessoal? 3x, né? E o seu perímetro em metros é igual à sua área em metros quadrados. O que é perímetro? Se esse lado é x, o lado oposto tem a mesma medida, é x. Se esse é 3x, aqui é 3x. Perímetro, pessoal, é a soma dos lados, né? Então eu vou somar esse lado, mais esse e mais esse. X mais 3x, 4x, mais x, 5x, mais 3x, 8x. Bom, então perímetro dá 8x. Agora a área. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Basta pegar a base vezes a altura, um lado vezes o outro. 3x vezes x dá o que, gente? 3x ao quadrado. O exercício disse que o perímetro é igual à área. Só em números, né? Porque a unidade do perímetro é metro e a unidade da área é o metro quadrado. Bom, então o nosso perímetro deu 8x e a nossa área deu 3x ao quadrado. E ele quer saber, o que é a pergunta? Neste caso, quanto mede o maior lado? Esse lado aqui, ó, o 3x. Se eu souber o x, né? Eu multiplico por 3 e acho esse lado. Bom, vou passar o 8x para lá. Caímos numa equação do segundo grau. Completa ou incompleta, pessoal? Incompleta, né? Quem está faltando? O A vale 3, o B vale menos 8 e o C vale 0. Quem está faltando é o 0. Precisa usar Bhaskara? Pode usar Bhaskara? Pode, mas nesse caso aqui, ó, se você fatorar a equação, sai mais rápido. Por exemplo, o x aparece aqui e aqui, nesses dois termos. Eu vou pôr o x em evidência. E eu pego 3x ao quadrado dividido por x, sobra 3x. Menos 8x dividido por x, sobra 8, igual a 0. Então, qual vai ser a resposta disso aqui? Para isso aqui dar 0, ou o x tem que ser igual a 0, ou o que está dentro do parêntese tem que ser igual a 0. Se eu deixar o x sozinho aqui, o 8 é mais, vai para lá, o 8 é menos, vai para lá mais, e o 3 está multiplicando, vem para cá dividindo, ó. Como é um lado e o lado não pode ser 0, senão não existe, então essa resposta não vale. Então a resposta é essa, né? Calma lá, galera. Essa é a resposta do lado x, só que ele quer saber quanto mede o maior lado. O maior lado, ele é igual a 3x, ou seja, 3 vezes essa resposta que eu achei aqui, ó. 3 vezes 8 terços, eu corto aqui, sobra quem? 8. Então, o meu maior lado vai valer 8, e o outro 8 terços, né? Letra B. Tranquilo, galera? Vamos fazer mais um? Vamos fazer esse número 4 aqui, ó. Esse número 4 é legal. Ele diz o seguinte, caiu também numa faculdade aí. Número 4 da página 62. Para a gente encerrar essa primeira parte. Ele fala assim: a soma das soluções inteiras
da equação. Aqui nós temos uma equação. Essa equação é de qual grau, galera? Olha que interessante. Apesar de nós termos aqui, ó, três termos, né? Olha aí. Essa equação, se eu desenvolvesse essa equação aqui, galera, olha, tá tudo multiplicando esses três termos aqui. Se eu fosse desenvolver essa equação, ela não seria a equação do segundo grau, olha só. Que eu teria que fazer uma distributiva aqui, né? Seria x vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. X à quarta vezes x ao quadrado dá x à sexta, galera. Então essa equação, ela seria uma equação do sexto grau. Só que do sexto grau a gente não resolve, não sabemos resolver ainda. Então o que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer esse produto, nós vamos pegar os termos e tudo isso tem que dar, não tem que ser igual a zero. Então cada parte dessa aqui, ó, eu tenho que igualar a zero para esse produto tudo dar zero. Ou esse aqui tem que ser zero, ou esse aqui tem que ser zero, ou esse outro termo, isso aqui é um ou, viu, gente? Tem que ser zero, porque a hora que eu multiplico um desses aqui por zero, dá zero. Bom, então vou resolver separadamente. Não é isso? Essa primeira aqui, ó, x ao quadrado igual a mais 1 igual a zero. Se eu passar o mais 1 para lá, ele vai menos. Aí se eu tentar tirar a raiz, olha só, gente, que negócio estranho. Raiz de menos 1. Esse aqui não existe no conjunto dos números reais. Não existe raiz de menos 1. Que número que eu multiplico por ele mesmo me dá menos 1? Não existe. Então essa aqui não tem resolução. Então ou esse termo ou esse vai ter que ser zero. Essa aqui, ó, que é a segunda, se eu passar o menos 25 para lá, ele é menos, vai mais. Aí sim, raiz de 25, aí eu tenho duas respostas, ó. Mais ou menos aqui, né? Pode ser mais ou menos 5. Então, tanto faz eu colocar mais 5 ou menos 5, esse termo aqui vai ficar zero. Concorda? Mas eu também tenho essa aqui, ó. Essa aqui eu já vou resolver por Bhaskara, né? Que ela é completa, nós sabemos. B ao quadrado, já vamos resolver direto, gente? B ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 6. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Daqui nós tiramos que o delta vale 1. Ok? Agora vamos achar o x. X é menos b, o b é menos 5, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 1, sobre 2a. O a vale 1. Daqui a gente tem que o x' vale menos com menos, mais 5, mais a raiz de delta sobre 2. 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. Achamos uma raiz para essa parte aqui. A outra, vamos pegar o menos. O menos aqui, ó. Menos com menos dá mais, né? Menos raiz de 1, que é menos 1, sobre 2. 5 menos 1, 4. 4 sobre 2, 2. Então, nós temos 4 raízes reais. Que é o menos 5, o mais 5, o mais 3 e o mais 2. São as 4 raízes. Ele diz o seguinte: quando a gente somar as soluções inteiras, né, somar as raízes, ou seja, somar isso aqui tudo, quanto é que vai dar? Menos 5 com mais 5 eu corto, 3 mais 2, 5. Então deu 5, letra C. Ok, gente? Agora eu peço aos senhores que continuem resolvendo os próximos exercícios, que na próxima semana nós corrigiremos e finalizaremos esse capítulo, esse módulo 4. Um abraço, pessoal.